Olá, povo lindo, abençoado, paz seja convosco, tudo bem? É prazer neste momento, né, estar respondendo aí o pedido do Mateusão, da Ellen. Ele está gravando um vídeo para vocês, jovens conectados, da IEQ sede, né, da sede aí de Tupã. Um jovem que eu tenho um carinho muito grande, tive aí o prazer, a honra de por alguns anos ser coordenador de vocês, e nesse tempo nós pegamos um carinho enorme pelo coração de vocês, e é com muito prazer, né, que eu me coloco aqui neste momento para estar compartilhando algo durante aí 15 minutos da parte de Deus com vocês, jovens. Antes quero deixar um abraço aí para o nosso superintendente, reverendo Walter de Souza, nossa pastora, né, a pastora Rosana, também, que é a nossa líder regional, que sempre está envolvida com o nosso superintendente, apoiando tudo aí no nosso trabalho da região. E também um abraço especial para o Mateusão, para a Ellen. O Mateus e a Ellen nós já conhecíamos, né? Mas a nossa passada pela coordenadoria, nós ganhamos de presente a amizade do Mateus e da Ellen. Então quero falar, Mateus, quero falar, Ellen, que vocês são muito especiais para mim, para minha esposa, também para minha família, tá? Eu quero falar para vocês que a humildade de vocês, a alegria de vocês, o carinho que vocês tiveram por nós, vocês são comentados aqui na mesa da nossa casa, tá? De uma forma positiva. Nós temos um carinho especial. Desafiado a falar um assunto aqui que é sobre mudança de mentalidade. Eu quero ser muito direto, né, nesse assunto, a necessidade, porque os jovens, não estou falando com adolescente, estou falando com jovens, que tem que haver essa mudança de mentalidade. Quando chega num determinado momento da nossa vida, Paulo ele é muito claro quando ele fala a respeito da mudança de mentalidade. Ele fala o seguinte: quando eu era menino, eu agia como menino, mas depois que eu me tornei um adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. O texto que eu quero ler é um texto muito conhecido, Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então já começa falando aqui: rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo santo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui, quando Paulo ele fala da mudança de mentalidade, da metanoia, né, que é uma mudança da nossa mente, ele já vai ensinando aqui. Primeiro, nós temos que rogo pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo santo e sacrifício vivo a Deus. Eu tenho percebido nos últimos dias que o jovem ele não tem entendido isso aqui, que tem que haver um sacrifício. Um sacrifício. Nós estamos vendo nos últimos dias que não está difícil ser cristão. Não está difícil você frequentar uma igreja. Não está difícil nos últimos dias a pessoa assumir o cristianismo. Por quê? Porque o jovem, a igreja em si, não quero aqui também polemizar, né? Porque eu gosto de defender vocês, jovens, né? Porque tem adultos também que não faz essas coisas, mas como eu estou falando para jovens, a mudança de mentalidade voltada para jovens, nós precisamos entender que tem que haver um sacrifício do nosso corpo, um sacrifício vivo. Tem muito jovem que não quer sacrificar. Ele não quer sacrificar. A Bíblia fala em Gálatas, né, andar em espírito e não satisfazer o desejo da carne. O que é esse sacrifício? O sacrifício de não satisfazer o desejo da carne. Eu sei que não é fácil você ser jovem hoje, né, e viver uma vida de santificação, mas tem que haver a santificação. Não é porque hoje não está fácil ser um jovem santo dentro da igreja que não precisa ser santo, porque a Bíblia continua sendo Bíblia. Então, para nós fazermos parte de uma geração que adora o Senhor, que leva o cristianismo adiante, tem que haver o sacrifício vivo.
Nós somos uma geração que herdamos tudo pronto. Nós herdamos tudo pronto. É aí que é perigoso. Porque a maioria delas, a estatística diz que os herdeiros, a maioria dos herdeiros, eles destroem as heranças. Infelizmente é o que nós estamos vendo. O evangelho, o povo foram muito radicais, muito sensacionais. Olha, levaram tudo ao pé da letra, mas trouxe o evangelho pronto até mim, até você. Houve um sacrifício para nós sermos alcançados. E Paulo continua falando que eu e você temos que continuar oferecendo a Deus um culto racional, um culto com sacrifício. Que sacrifício é esse voltado nessa mudança de mentalidade? É não satisfazer o desejo da carne. Nós não podemos continuar vivendo uma vida pecaminosa, uma vida que desagrada a Deus, achando que estamos oferecendo um culto racional a Deus. Até porque o culto que é oferecido a Deus, que é aceito para Deus, é o culto que tem sacrifício da carne, onde a carne é sacrificada. Onde o homem pecador, ele deixa de lado o seu pecado para quê? Para ele buscar a Deus na sua essência. Eu e você precisamos nos preocupar muito nos últimos dias. Nós precisamos, jovens, entenda isso, com muito carinho eu falo para você. Nós ainda precisamos ser conhecido como ser crente tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar o pecado, a prática do pecado. Nós temos que ser conhecidos diante da sociedade como jovens diferentes, jovens que são deixou de lado a religiosidade, né? Eu também sou a favor de que hoje a religiosidade ela tem que ser varrida para fora da igreja, só que a santificação não. O que está sendo aí, o que está sendo misturado nessa mudança de mentalidade, onde a igreja está mudando, está se adaptando, um novo modelo, estão varrendo a religiosidade e junto com a religiosidade a santificação. Então nós não podemos, essa metanoia, mudança de mentalidade não está relacionada a tirar fora a santidade, está a tirar fora a religiosidade e não a santificação. Porque Paulo ele continua falando, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então tem que haver uma renovação da minha e da sua mente. Por que tem que haver uma renovação de mente? Porque nós, queridos, somos treinados para sermos totalmente o oposto do padrão de Deus. Totalmente oposto do padrão de Deus. Quando fala de uma possível mudança de mentalidade, é porque Paulo está instruindo aqui, olha, vocês precisam trazer Cristo para a terra através da atitude de vocês. Vocês precisam, aonde vocês forem, as pessoas precisam ver que vocês são diferentes. Porque ele continua e ele fala assim, aqui no versículo 9, o amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Quando Paulo fala da mudança de mentalidade, ele vai falar que a respeito do corpo, que todos nós, né, embora temos dons diferentes, estamos ligados no mesmo corpo. Aí Paulo começa a falar a respeito do amor. Ou seja, é outra coisa que está faltando dentro da igreja. Quando fala de mudança de mentalidade, fala que nós temos que continuar uma vida santa diante de Deus e nós temos que trazer o amor de Deus para a terra. A Bíblia fala que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor das pessoas iria se esfriar. E Paulo fala, não, nesse processo de metanoia, o amor não pode se esfriar. Nós, como igreja de Jesus Cristo, mais nos próximos versículos, ele vai deixar bem claro aqui. Então nós temos que nos preocupar com o verdadeiro amor. Que amor é esse, pastor? O amor que Paulo fala também em Coríntios. O amor que não busca os próprios interesses. É o amor que traz Cristo para a terra. O amor que ajuda aquele que está caído. O amor que não fala mal do líder por trás. O amor que ajuda o líder quando está precisando. O amor que ajuda os irmãos que estão precisando à nossa volta. É esse amor que Paulo está falando. Nós, como igreja de Jesus Cristo, precisamos passar por esse processo de metanoia. E ele continua, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quantos jovens de dentro das igrejas hoje estão apegados no mal, estão praticando o que é mal, o que Deus reprova. Mas Paulo, quando ele está falando do processo de metanoia, mudança de mentalidade, ele deixa uma receita. O amor não pode ser fingido e você tem que aborrecer o mal. Aborrecer o mal.
Querido, o mal ele tem que ser varrido, banido de dentro das igrejas. Nós, como povo de Deus, temos que ser conhecido como o povo do bem. Na faculdade, você tem que ser conhecido como um menino do bem, uma menina do bem. Dentro da tua casa, o teu pai, a tua mãe tem que conhecer vocês, falar de vocês: ao meu filho, a minha filha, eles praticam o bem, eles aborrecem o mal. Aborrecem o mal. Paulo fala assim: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Seja um praticante do bem. Fala mais cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Voltando ao amor. Volta ao amor. Amados, por aumentar a iniquidade, o amor das pessoas iria se esfriar. O amor fraternal, busquei aqui a explicação desse amor. O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura de outra pessoa, gerando sentimentos positivos, construtivos, podendo até em certos momentos levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que seria capaz de fazer só por ele. Então o amor fraternal é você pagar o preço, né? A Bíblia fala nas cartas de João, fala assim que nós temos que amar o nosso irmão a ponto de dar a vida por ele. Então é isso que nós temos que aprender nessa mudança de mentalidade dentro da igreja. Amar as pessoas a ponto de se dedicar para elas. Assim como nós iríamos fazer para nós termos amor pelas pessoas e praticar, se dedicar pelas pessoas. É esse que é o amor que Paulo fala na mudança de mentalidade. Infelizmente não estamos vendo isso dentro das igrejas. As pessoas estão muito individualistas, elas só pensam em si só, não pensam no próximo. Quando fala da mudança de mentalidade, eu quero pontuar aqui de novo o que eu falei, nós temos que viver um sacrifício, santidade não pode ser varrida para fora da igreja, o sacrifício a Deus, um culto de sacrifício a Deus é nós aborrecermos o mal, nós deixarmos o pecado de lado e santificar a nossa vida. É nós, nesse processo de mudança de mentalidade, é amar as pessoas com o amor de Jesus, né? Tem um projeto que eu participo, que fala assim: precisamos mudar para amar com o amor de Jesus. Então, nós temos que santificar a nossa vida, nós temos que amar com o amor de Jesus, nós temos que aborrecer o mal. No processo de mudança de mentalidade, aborrecer o mal. Se nós dentro da igreja ainda estamos amando o mal, nós não estamos entendendo o propósito. Nós temos que aborrecer o mal e nos apegar ao bem, e temos que amar um ao outro com um amor fraternal, a ponto de esquecer de nós para nos dedicar ao próximo. Então, queridos, como o tempo aqui não nos deixa falar mais, eu quero deixar esses conselhos para você. Seja um jovem que santifica a tua vida. Se você está andando em caminhos que está desagradando a Deus, você tem o Espírito Santo, você sabe o que você tem feito que tem desagradado a Deus. Se arrependa. A Bíblia fala: lembra onde caíste, se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Mude para você amar com o amor de Jesus. Seja uma pessoa que aborrece o mal, se apega ao bem. Seja um propagador do bem. Sabe, se for para ir para a internet, vai para fazer o bem, não faz o mal. Isso o povo do mundo, os pecadores já estão fazendo. Agora Deus precisa dos seus, aqueles que são amantes do bem. E para terminar, ame o seu líder. Ame o seu pastor, ame a sua liderança, ame aqueles que Deus vai colocar na sua vida para você discipular, para você direcionar aí no caminho da santificação. E eu quero agradecer aí vocês por essa oportunidade, e creio que não vai faltar a oportunidade de pessoalmente eu trazer uma palavra aí para vocês, onde eu vou olhar no olhinho de vocês, onde nós vamos interagir. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Mateusão, Ellen, muito obrigado aí por essa oportunidade, tá? Eu creio que Deus vai falar com um ou outro de uma forma específica. Um beijo, jovens conectados. A geração está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Seja um homem e uma mulher de Deus que traz os céus para a terra, em nome de Jesus. Sucesso, povo lindo. Tamo junto.